Se você conhece um pouco da Igreja dos Cristãos dos Últimos Dias, provavelmente já ouviu falar que os membros dessa igreja não fumam, não usam drogas, não consomem álcool, nem tomam café ou tomam chá preto. E o que a gente geralmente escuta é: mas fumar realmente faz mal. Isso o governo fala o tempo todo. Drogas, nem se fala. E não beber faz sentido também, mas café e chá preto? Por que café e chá preto? É tudo parte de uma revelação chamada de Palavra de Sabedoria. E vamos falar sobre ela hoje. Mas isso não pode te assustar. Fica aqui comigo que eu vou te contar um pouco a respeito disso. Tanto no passado como nos tempos modernos, a gente tem recebido revelação como resultado de uma pergunta ou dúvida feita por um profeta. Em 1833, Joseph Smith havia fundado uma pequena escola chamada Escola dos Profetas. Eram em cerca de 25 homens amontoados em uma pequena sala no segundo andar de uma loja em Kirtland, Ohio, lá nos Estados Unidos. Esses homens eram fumantes e mascavam tabaco. Isso deixava um ambiente bem desagradável. A esposa de Joseph Smith, Emma, ficava simplesmente enojada com o chão impregnado de tabaco. Na época, eles moravam nessa loja, então ela frequentemente era responsável por limpar o chão e o ambiente. E foi aí que Joseph Smith acabou perguntando a Deus como resolver essa situação. A revelação resultante está registrada em Doutrina e Convênio, seção 89, chamada Palavra de Sabedoria. É basicamente uma lei de saúde, para que a gente possa cuidar bem do nosso corpo, né? Ela é bem ampla, mas ao mesmo tempo bem específica. E nos ensina sobre os alimentos que devemos comer e também sobre aqueles que não devemos comer. Atualmente, os santos dos últimos dias seguem essa lei de forma bastante rigorosa, mas quando foi revelada pela primeira vez, não era considerado um mandamento, mas sim um conselho divino. Joseph Smith, Brigham Young e seus contemporâneos ainda fumavam e bebiam ocasionalmente depois da revelação. E foi só por meio de profetas que vieram depois que a palavra de sabedoria evoluiu de conselho para mandamento. E sou muito grato por isso, porque estatisticamente os santos dos últimos dias que seguem esse mandamento vivem de 8 a 11 anos a mais que a população no geral. Mas Gabriel, por que o café e o chá preto estão nessa lista? O que tem de errado com eles? Por que eles estão na lista, mas o hambúrguer com bacon duplo e a maionese não se encontram lá? Sem falar da Coca-Cola e os refrigerantes no geral. Primeiro de tudo, só porque algo não está na lista da palavra de sabedoria, não significa que você deva consumi-lo. Também não menciona água sanitária, mas beber água sanitária não faz bem para a saúde e é uma morte muito dolorosa. Mas por que café e chá? Bem, há muitas especulações sobre isso. Os santos dos últimos dias são muito cautelosos com as substâncias viciantes. Então, algumas pessoas afirmam que não devemos beber café e chá preto porque a cafeína neles é o estimulante que pode viciar. Essa é uma boa teoria, pode até ter algo a ver, mas leva à ideia errada de que os santos dos últimos dias não podem beber refrigerantes com cafeína, energéticos, afins, o que não é verdade. Se fosse isso, você não poderia comer nem chocolate. E nós santos dos últimos dias amamos chocolate. A revelação também diz que foi dada devido a maldades e desígnios que existem e virão a existir no corações dos homens conspiradores nos últimos dias. Isso nos faz pensar em histórias de grandes empresas do tabaco e de outros tipos, trabalhando muito para viciar você em seus produtos e deixar aberta a possibilidade de algo assim acontecer agora e no futuro. Será que algo assim está acontecendo com o café e chá preto? Não sei. Quando se trata disso, eu não sei exatamente porque é pedido não tomar café e chá preto. Mas acredito que Joseph Smith foi um profeta, então não vou beber nem café nem chá preto. Você pode se lembrar de um certo leproso no Antigo Testamento chamado Naamã. Em 2 Reis, Naamã ouve falar de um homem em Samaria que aparentemente poderia curar pessoas. Seu nome era Eliseu e ele era um profeta. Naamã, não tendo nada a perder, foi ao encontro de Eliseu para ver se os rumores eram verdadeiros. Eliseu não se encontra pessoalmente com Naamã, mas envia um mensageiro a ele. O mensageiro disse a Naamã: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará purificado. A resposta de Naamã foi bem parecida com o jeito que muitas pessoas reagem às coisas do chá preto e o café. E ele achou nada a ver. O rio Jordão não tinha poder de curar. Na verdade, era um rio bastante desagradável e até meio poluído, meio um Tietê da época. Brincadeira, viu? Mas no final das contas, ele resolveu testar. E ele foi curado. Quando se trata de café e chá preto, muitas pessoas fora da nossa fé acham que nossas crenças é como obediência cega e sem sentido. Mas na verdade, chamamos isso de obediência pela fé. Temos fé de que é uma instrução que Deus atualmente deseja que vivamos, mesmo que não entendamos o real motivo. Se ficou com alguma dúvida, deixa a pergunta aqui nos comentários que vamos responder a todas.
Vamos deixar um artigo aqui do nosso site na descrição, caso você queira saber mais sobre a palavra de sabedoria e como guardá-la e receber as bênçãos por trás dela. Aproveite e já deixe seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Eu vou ficando por aqui. Até mais.